E aí, pessoal, eu sou a professora Michele de Espanhol e estamos aqui para mais uma videoaula. O tema de hoje é, um pedaço do tema, na verdade, é a primeira parte de artigos, artículos. Para começar a entender artigos, a primeira coisa que nós vamos olhar é para as características. Como assim? Aí vem... O artigo ele sempre precede ao substantivo, ou seja, ele está antes de um substantivo ou uma palavra substantivada. Quer dizer que o artigo faz no mundo é acompanhar substantivos ou palavras substantivadas. Como nos exemplos, el libro de Gabo me encantou. Gabo é um apelido do Gabriel Garcia Marques, tá? Onde aqui eu tenho o el, artigo, ou lo bueno de mi trabajo es la gente, onde aqui eu tenho um artigo. Que tipo de artigo é esse? É fofoca? A gente olha logo em seguida, tá? A segunda característica dos artigos é o fato de que eles são sempre átonos, tá? E nessa frase aqui a gente tem um exemplo. El vino de él vino. O vinho dele veio, onde um ele, o artigo, não tem acento, é átono, e o outro ele, de ele, tem um acento porque é diferencial. Se vocês não lembraram por que ele tem acento, voltem na aula de acentuação, tá? Bom, saímos das características e vamos então entender as formas. Quais são os artigos, afinal de contas? Começando pelos... Tá teimoso hoje o controle. Começando pelos determinantes, aqueles artigos que nós usamos quando nós temos conhecimento do referente, quando nós sabemos do que se está falando, tá? Quando já foi citado anteriormente, aquilo que é conhecido por nós. As formas femininas são a singular lá e o seu plural las. As formas masculinas, e é aqui que vocês têm que, abrir o olho, é singular ele e plural los. Logo em seguida, vocês vão entender por que eu estou frisando tanto, por que esse los aqui está destacado. Essas são as formas determinantes. Agora, as formas indeterminantes, que são usadas quando nós não sabemos do que está sendo falado, quando o meu ouvinte não tem conhecimento do referente, do substantivo referido, quando eu tenho esta ideia indeterminada, tá? Esta definição referencial indeterminada. A feminina é una e o seu plural unas. A masculina, vamos masculina, é un e unos. Tá, Michele, mas eu ainda não entendi bem a diferença entre determinante e indeterminante. Seguinte, quando eu digo el hombre me chamou, o homem me ligou, se eu tô falando com a minha amiga e eu digo que o homem, el hombre me chamou, ela sabe de quem eu tô falando, certo? É algum cara aí que eu contei pra ela, que tava me ligando, me enchendo o saco, sei lá. Agora, se eu chego pra minha mesma amiga e digo, um hombre me chamou, um homem me ligou, não necessariamente ela sabe, ou nem mesmo eu talvez, quem é que tá me chamando. Então é isso que é ter a referência definida ou a referência indefinida, tá? A gente ter conhecimento ou não ter conhecimento. Num texto, ter sido citado, ter sido apresentado ou não ter sido apresentado. Bueno, essas são as formas determinantes e indeterminantes, femininas e masculinas. Vamos ver alguns exemplos de frases. La madre de mi amiga es médica, tá? Onde aqui eu tenho lá destacado, artigo definido, feminino, singular. Los invitados chegaram temprano a la fiesta. Os convidados chegaram temprano é cedo. Marquem como vocabulário importante, tá? Temprano é uma palavra que aparece bastante nos vestibulares e provas em geral. Onde o los, tá? Acompanha invitados. Los, traduzido como os, é um artigo definido masculino, plural. El ônibus está retrasado, artigo masculino definido singular, o ônibus. Las naranjas están caras, as, artigo definido feminino, plural, as laranjas estão caras. E, pulei. Recebi uns amigos em mi casa, aqui artigo indefinido, masculino, plural.
indeterminado, perdão. Bueno, aqui a gente tem alguns exemplos. Aí eu falei pra vocês que a gente ia ter que olhar com mais cuidado para aquela primeira frase lá, ó. Vou voltar lá para nossa primeira imagem. Lo bueno de mi trabajo es la gente. A gente vai ter que olhar com muito cuidado por isso aqui. Por quê? A gente acabou de olhar nas formas que o nosso o, assim, normal, ele é ele. Então, o que é esse lo? O que esse lo tá fazendo, tá? Ele é um outro tipo de artigos em espanhol que nós chamamos, passando os exemplos, de neutro, tá? El neutro lo. Esse tipo de artigo não existe em português. Essa classe, essa parte, não que ele não exista essa função em português. Ah, Michelle, peraí, como assim? A função do lo, o que o lo faz no mundo é substantivador. Ele substantiva, ele torna palavras que não são substantivos originalmente e estão funcionando como substantivos em substantivos. E antes da gente olhar que palavra é essa, o que isso significa, a gente tem que ver o que significa ser uma coisa neutra. O que significa que esse lo é neutro? Quando eu penso em neutro, eu pergunto para vocês, uma coisa neutra, uma palavra neutra, tem gênero? Respondo, não. Uma palavra neutra tem número? Não. Então, o lo, ele é neutro do ponto de vista do gênero e do número, tá? Por exemplo, lo retrasada que estou, Pablo. Bom, aqui apesar do retrasada ser feminino, eu usei o lo. Por quê? Porque lo não tem gênero, não importa se é feminino ou se é masculino. E o número? Lo lindas que son tus hijas me impressiona. Aqui lindas, além de ser feminino, tá no plural. Por quê? Porque lo não tem nem gênero nem número, não importa. Poderia ser lo linda que es tu hija ou lo lindo que es tu hijo. Não vai importar, porque o lo ele é neutro do ponto de vista do gênero e do número. Bueno, a pergunta que fica é, quando lo uso? Eu vou usar ele antes de adjetivos, antes de advérbios e antes de particípios. Como assim, Michelle? Esse lo, ele é um substantivador. Ele marca palavras que estão desviadas da sua função original. Ou seja, ele marca quando adjetivos estão desviados e estão funcionando como substantivos. Ele marca quando advérbios estão desviados da sua função original e estão funcionando como substantivo. E ele marca quando particípios estão desviados da sua função original e estão funcionando como substantivos. Isso significa que ele torna essas palavras substantivos, mas ele só vai aparecer diante dessas três classes gramaticais. Vamos olhar para os exemplos. Não sabes lo complicada que es mi vida. Complicada é um adjetivo, certo? Só que aqui, a função original de um adjetivo é dar característica ao nome. Só que aqui ele não está funcionando para simplesmente dar uma característica. Ele está sendo assunto. Ele está sendo o que eu estou falando, aquilo que é complicado na minha vida. Advérbios. Lo rápido que habla Maria me impressiona. Rápido não tá nesse contexto modificando um verbo, modificando um adjetivo ou modificando um outro advérbio, que é o que os advérbios fazem. Ele está sendo o assunto, ele está funcionando como substantivo, então ele está desviado da sua função e por isso o lo aparece. O particípio, com lo decidido, não há mais discussão. Decidido, ai Michelle, particípio, pessoal, tudo que termina em ado e ido, mas daí tem que, ficar de olho nos particípios irregulares. Se tu não sabe quais são, coloca no Google particípios irregulares em espanhol, porque antes deles também vai aparecer o lo, tá? Com lo decidido,
terminado em ido, não há mais discussão. Aqui, decidido é aquilo que foi decidido, funciona como um substantivo, então também é precedido do lo. É como se esse lo, ele estivesse sinalizando que essa palavra não está funcionando na sua forma original, certo? Então é para isso que o lo serve. Mas, Michelle, eu ainda tô meio confusa. Eu vou dar um exemplo em português, tá? E aí vocês já vão clarear a mente. O bonito da vida é amar. Corações, né? Porque este vídeo está sendo gravado logo depois do Dia dos Namorados, então muito amor no ar. Em português, a gente também tem essa função, como eu falei no início, né? Aqui bonito não está sendo um adjetivo, ele está sendo um substantivo. Só que a gente não marca isso com nenhum artigo diferente. Em espanhol, no entanto, se eu fosse escrever essa mesma frase, eu teria que usar o lo, porque eu teria que dizer que lo bonito de la vida es amar, certo? Onde esse lo vai me sinalizar, vai me marcar que o bonito é um adjetivo que não está funcionando como adjetivo. Então essa é a nossa primeira parte de artigos. Vamos só terminar. Aqui eu botei uma tirinha, ó, onde aparece várias vezes o lo. Ma, está bien que haya un casamiento entre señor y otro señor? Miro, Matías, desde un punto de vista religioso, no. Desde lo humano, vejam que aqui eu usei o lo antes de humano, porque humano está sendo um adjetivo desviado de função, funcionando como um substantivo, sim. Desde lo individual, aqui também o lo antes de individual, que é um adjetivo, que cada uno haga lo que quiera sin jorobar a nadie. Y desde mi punto de vista, me pica todo porque la palabra casamiento me dá urticária, que é uma tirinha engraçadinha, tá? Então aqui a gente vê o lo sendo usado. E agora sim, para finalizar, umas frases para nós numerarmos com ele ou lo. Frase 1. Chegou, traço, importante amigo del rei. Lembrem que a palavra tem que estar desviada de função. A primeira, né, vontade que a gente tem aqui é olhar importante, olhar um adjetivo e colocar lo. No entanto, esse adjetivo, ele tá caracterizando amigo, então ele não tá desviado de função, ele não precisa ser substantivado, ele não é usado como substantivo, ele é um adjetivo mesmo. Então eu vou dizer, chegou el importante amigo del rei. Então, frase 1, ele. Frase 2. La infanta siempre pide el mejor plato ou lo mejor plato? Aqui, el mejor plato, porque o mejor está caracterizando plato. Árbol es representación de la vida. Árbol é um substantivo. Lo árbol, não. El árbol es la representación de la vida. E aí, na última, importante de la vida é ser feliz. Aqui sim, importante, está desviado de função. Não é um adjetivo funcionando como um adjetivo, é um adjetivo funcionando como substantivo. Então eu digo, lo importante de la vida é ser feliz. Então a última coisa, antes da gente ir embora, é que vocês têm que lembrar, é que o lo, olhem pra cá, ó, principalmente na frase 3, ele não é o nosso o normal. A gente nunca usa lo, artigo neutro, antes de substantivo. Porque se a função dele é substantivar, substantivo já é substantivo. Não precisa ser substantivado, tá? Então, lo, artigo neutro, nunca vai com substantivo. Com isso, a gente termina. Gracias, beijos, tchau, tchau.